Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana e a gente está estudando transferência de calor por convecção em escoamento interno. Então, no vídeo anterior, a gente viu que se a gente tem escoamento plenamente desenvolvido, o coeficiente convectivo H é constante, independente da condição de contorno que a gente tem, seja de fluxo de calor constante ou de temperatura superficial constante. E a gente viu também algumas expressões para se determinar a temperatura média do escoamento para cada uma das condições, seja fluxo de calor constante ou temperatura superficial constante. E a gente viu que essas temperaturas dependiam do valor do H, que é constante. Só que a gente não sabe qual que é esse valor. Então, o objetivo desse vídeo é chegar em expressões para esse coeficiente convectivo para cada uma das condições de contorno. Então, no item 8.4, o livro apresenta ele quer trabalhar, né, o escoamento laminar em tubos circulares, considerando o escoamento plenamente desenvolvido. Então, ele tem aqui uma seção, um pedaço, né, de um tubo, e aí, nesse tubo, ele põe um volume de controle infinitesimal. Esse volume de controle infinitesimal seria um anel, né, então ele pega assim a região anular, e ele pega um zoom desse pedacinho e joga para cá. Então, eu tenho o escoamento, tá? Então, nesse pedacinho, a vazão seria o dm ponto, aí a temperatura na face esquerda é T, e a temperatura na face direita é obtida fazendo-se uma expansão em série de Taylor. Então, T mais dt dx. A taxa de calor que está chegando na parte inferior é QR, e aqui em cima é Q avaliada em R mais DR. Então, ele tem aí uma equação, né, que ele permite que ele faça um balanço de energia. Ele junta esse balanço de energia com as equações diferenciais, tá, e consegue chegar nessas expressões. Eu não vou fazer todo esse desenvolvimento aqui, porque o cálculo é complexo, né, e no fundo a gente só vai precisar dos resultados. Tá? Então, ele vê o seguinte, olha, para fluxo de calor constante, a gente consegue demonstrar, né, que a diferença entre a temperatura média e a temperatura superficial em uma dada posição x é dada por essa expressão. Então, eu tenho aqui, ó, menos 11 sobre 48, vezes o fluxo de calor na superfície, né, que é constante, vezes o diâmetro dividido pela condutividade térmica. Como todas essas grandezas aqui são constantes, a gente percebe que a diferença de temperaturas ela vai ser sempre constante. Então, Tm menos Ts vai ser sempre o mesmo valor, dado aí em função do fluxo de calor. Então, resolvendo esse problema, né, sabendo assim que o fluxo de calor ele vai ser H vezes a diferença de temperatura, então meu coeficiente convectivo vai ser 48 sobre 11, K sobre D. Se a gente pega para achar o número de Nusselt, o que é Nusselt? HD sobre K. Então, se eu pegar H vezes D dividido por K, vai dar 48 sobre 11, que é 4,36. Então, a gente percebe que no escoamento plenamente desenvolvido para fluxo de calor constante, o número de Nusselt é constante e vale 4,36. Para a condição de temperatura superficial constante, o Nusselt vale 3,66. Então, são valores sempre vão ser os mesmos, considerando essas condições que a gente tem. Escoamento laminar plenamente desenvolvido. Para fluxo de calor constante, o Nusselt é 4,36. Para temperatura superficial constante, o Nusselt vale 3,66. E as propriedades, né, são avaliadas na temperatura média, TM. Só que essas condições, elas são válidas considerando o escoamento plenamente desenvolvido. Na região de entrada, a gente sabe que o escoamento não é tão simples. Então, os resultados anteriores consideram que tanto o perfil de velocidade como o perfil de temperatura estão plenamente desenvolvidos. Aí o livro apresenta esse gráfico aqui, que avalia a região de entrada. Tá? Então, a gente tem duas situações. Tá? Então, esse gráfico da esquerda, ele está representando os dados para o número de Nusselt local, e esse gráfico da direita, ele está mostrando os valores, né, a curva, para o número de Nusselt médio, ou global. Tá vendo que tem a barrinha? Então, a gente tem aqui na ordenada o Nusselt, para cada um dos casos, e aqui embaixo a gente tem uma variável, tá, adimensional, que vai ser o quê? Ó? X sobre D dividido por Reynolds vezes o Prandtl.
Isso aqui é o inverso de um outro dimensional, que é o número de Hertz. Bom, então a gente tem aqui 4 curvas. Então, essas duas curvas superiores são as curvas de fluxo térmico constante na superfície. E essas duas curvas de baixo são as curvas de temperatura constante na superfície. Então, a gente tem duas linhas para cada uma linha cheia e uma linha tracejada. A linha cheia corresponde ao comprimento de entrada combinada e a linha tracejada ao comprimento de entrada térmica. O que seria isso? Comprimento de entrada térmica significa que o perfil de velocidade já estava completamente desenvolvido quando começou o escoamento, em x igual a zero. E o comprimento de entrada combinado significa que os dois perfis eles se desenvolvem simultaneamente. E nesse gráfico da direita, eu tenho aqui só comprimento de entrada combinado, que é o valor médio. E aí eu tenho a bolinha, né, que é para a planta 0,7, o quadradinho para a planta 2 e o triângulo para a planta igual a 5. O que a gente percebe também nesse gráfico é o seguinte: no começo do meu tubo, o meu Nusselt cai. Aí, à medida que o escoamento se torna, né, plenamente desenvolvido, que é esse ponto aqui, os valores ficam constantes e iguais aos valores que a gente mostrou nos slides anteriores. Então, para o fluxo de calor constante, 4,36, e para a temperatura superficial constante, 3,66. Essas correlações, então, elas são válidas para o escoamento laminar. Para o escoamento turbulento, a situação é um pouco diferente. Então, a gente tem, por exemplo, essa expressão de Dittus-Boelter, que fala que o número de Nusselt vai ser 0,023 Reynolds elevado a 4 quintos vezes Prandtl elevado a n. Essa correlação é válida para Prandtl entre 0,6 e 160, Reynolds maior do que 10.000, e considerando aí escoamento já plenamente desenvolvido, então L maior do que 10 vezes o diâmetro. Esse N que está aqui, ele vale 0,4 para aquecimento e 0,3 para o resfriamento. Mas tem que tomar cuidado que esse aquecimento e resfriamento se referem ao aquecimento e resfriamento do fluido. Então, por exemplo, se a temperatura da superfície é maior do que a temperatura do escoamento, significa que o fluido está sendo aquecido. Se a temperatura da superfície é menor do que a temperatura média, significa que o fluido está sendo resfriado. E aí a gente vai usar o valor de N correspondente. Se eu tiver grandes variações de propriedades, essa equação ela não é muito adequada, não. Então, a gente trabalha com outra equação, que seria essa daqui, ó. Então, Nusselt, 0,027, Reynolds elevado a 4 quintos, Prandtl elevado a 1 terço, que multiplica μ sobre μs elevado a 0,14. Essa correlação ela é válida para essa faixa de valores. Então, Prandtl entre 0,7 e 16.700, aí Reynolds maior do que 10.000 e L maior ou igual a 10 vezes o diâmetro. Essas correlações elas são válidas tanto para temperatura superficial constante como para fluxo de calor constante. Uma outra possibilidade que a gente tem é a seguinte: porque essas correlações elas apresentam erros grandes, tá? Da ordem de 25%. A gente consegue reduzir esse erro se a gente usar essa correlação aqui do Nielinski para tubos lisos. Então, ela é um pouco mais complexa, tá? Em termos de se fazer o cálculo, mas ela tem menores erros, então ela deve ser preferida. Então, tá aqui, ó, o Nusselt vai ser isso tudo aqui. A gente percebe que ele depende do fator de atrito, do número de Reynolds e do número de Prandtl. E o fator de atrito pode ser usado pelas correlações que a gente viu lá no começo, na parte da fluidodinâmica, da solução fluidodinâmica. O Prandtl entre esses valores e o Reynolds entre esses valores. E as propriedades avaliadas na temperatura média. De novo, as correlações são válidas tanto para a temperatura superficial constante como para fluxo de calor constante. Bom, o outro detalhe que a gente tem é o seguinte, que a gente está admitindo, né, que o escoamento é plenamente desenvolvido. Agora, se eu tiver um tubo mais curto, tá? Então, assim, o comprimento de entrada entre 10 e 60, quer dizer, menor do que 10, né? Que está na região ali
que o escoamento não está plenamente desenvolvido, eu vou ter uma correlação para aplicar. Então, se eu tiver um tubo curto, eu tenho o seguinte, ó, o meu Nusselt vai ser o Nusselt, né, dividido pelo Nusselt do tubo plenamente desenvolvido, vai ser 1 mais C sobre X sobre D elevado a N, onde esses valores C e de N vão depender da natureza da entrada e da região de entrada. Então, o tipo da natureza da entrada que ele fala é se plenamente, a velocidade já estava plenamente desenvolvida ou não, ou se os dois estão se desenvolvendo juntos, e coisas semelhantes. Tá? Então, olha só, a gente pega nos slides, nas equações anteriores e acha o valor do Nusselt para o escoamento plenamente desenvolvido. Acha os valores de C e N e, a partir daí, acha o valor do Nusselt para tubo curto. Mais uma vez, as propriedades são avaliadas na temperatura média. Uma outra possibilidade que a gente tem é de metais líquidos. As correlações anteriores, elas não são aplicáveis a metais líquidos. Então, a gente tem correlações específicas para essa situação. Então, primeiro, se eu tiver fluxo térmico constante, eu vou usar essa expressão, onde esse PE, que é o número de Peclet, que é o Reynolds vezes o Prandtl. Então, para fluxo de calor constante, é essa expressão, com essa faixa de validade, né? Então, Prandtl, entre esses dois valores, estão vendo que metal líquido, o número de Prandtl é bem pequeno, então ele está aqui entre 3 vezes 10 a menos 3 e 5 vezes 10 a menos 2. Reynolds entre esses dois valores e Peclet entre 100 e 10.000. Se eu tiver temperatura superficial constante e o número de Peclet maior do que 100, eu posso usar essa correlação, que depende também do número de Peclet. Bom, por esse vídeo é só isso, então espero que tenha ficado claro. Obrigada pela atenção.